Convidar vocês para abrir a Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 18. Evangelho de João, capítulo 18. Quem puder ficar de pé. Eu gosto muito de usar o pedestral, mas o Renato falou que não tem, então vamos usar assim mesmo, né? Todos acharam? Eu quero ler o versículo 4 até o 8. Sabendo Jesus todas as coisas, que sobre ele havia de vir, adiantou-se e perguntou-lhe: a quem buscais? Respondeu-lhe a Jesus de Nazaré. Disse-lhe Jesus: sou eu. E Judas, que o traía, estava com ele. Quando Jesus lhe disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou a perguntar-lhe: a quem buscais? E disseram: a Jesus de Nazaré. Respondeu Jesus: já vos disse que sou eu. Se é a mim que buscais, deixai ir estes. Até aqui pode assentar, glorificando, exaltando o nome santo do Senhor. Irmãos, a mensagem de Jesus todos nós conhecemos, mensagem poderosa. E o tema que eu quero trazer para nós aqui nessa noite, o tema é o seguinte: Ele mesmo se entregou para esta missão. Você pode repetir comigo? Vamos lá? Ele mesmo entregou para esta missão. De certo que ministério, obra e obediência não se encontra em nenhum homem semelhante igual a Jesus. Jesus é uma história que marca a nossa vida, que nos faz compreender que o ministério de Jesus foi um ministério tão glorioso e tão perseguido no seu tempo. Embora Jesus, ele veio na plenitude do tempo, o tempo certo e determinado para uma missão. Quando você observa muito bem, você se entende quando você lê as Torá, quando você lê ali no início da palavra do Senhor. E não é difícil da gente trazer uma mensagem quando a gente se lê o Velho Testamento e se enxerga Jesus ali dentro do Velho Testamento. Quando você observa e começa a ler a palavra do Senhor, você vai observar e entender que em todo momento Jesus Cristo estava ali escrito na Torá. Não precisa aqui da gente discorrer nesta noite, em correspeito a gente vai falar de Jesus. Mas o ministério de Jesus é um ministério pleno, verdadeiro e único. Aqui talvez não precisava da gente aqui discorrer com respeito ao ministério de Jesus, porque a igreja do Senhor, ela foi incumbida para ser uma igreja missionária. Talvez nós entendemos que nós temos que somente reunirmos aqui dentro desta casa. Nós temos que reunir aqui e glorificar o nome do Senhor, sim. Eu acredito, sim. Mas a maior incumbência da igreja do Senhor é sair para fora e pregar o Evangelho. Pois bem, a palavra do Senhor lá em Lucas, capítulo 4, versículo 18, eu vejo aqui o início do ministério de Jesus, depois que ele foi levado ao deserto. E a Bíblia vai nos dizer que ele, sendo levado ao deserto pelo Espírito,
Você observa muito bem que ele ficou 40 dias ali sendo provado. Provado porque ele era o Cristo. E quando ele, sendo provado, ele não se negou pelaquilo que ele era, pelaquilo que ele veio fazer. A Bíblia vai nos dizer que Satanás intentou algumas fábulas para Jesus cair. Mas entende-se que Jesus Cristo, em todo momento que ele foi atentado ali, ele não caiu nas farsas de Satanás. Ele não deixou se levar. E quando você observe muito bem, que a palavra do Senhor, quando nos diz que Jesus Cristo acabou de ser levado ali e foi tentado, observe muito bem que no versículo 18, a Bíblia vai nos dizer que Jesus Cristo estava ali, e ele entrou na sinagoga, e ele recebeu ali um convite. E eu acredito que esse convite ali, meus amados, ele não recebeu simplesmente de um sacerdote. Ele não recebeu simplesmente um convite de alguém que estava ali na linha de frente para anunciar o evangelho. Observe para você ver que Jesus Cristo então vai pegar e vai entrar ali dentro da sinagoga. Ele foi convidado nada mais, nada menos por o Espírito Santo. E quando ele entra ali dentro da sinagoga, eles vão entregar o livro para ele. E quando ele pega este livro, ele logo vai ali no livro de Isaías, onde Isaías já tinha profetizado para ele há muito tempos atrás. E quando ele pega este livro, ele vai ler desta forma: o Espírito do Senhor está sobre mim. Observe que Jesus Cristo vai falar uma coisa declarada. Ele vai dizer naquele momento que o Espírito Santo estava sobre ele. E eu trago aqui para a igreja deste local em dizer para nós nesta noite: não existe missão sem o Espírito Santo de Deus. Não existe em fazer a obra do Espírito Santo sem a obra da evangelização sem o Espírito Santo. Observe para você bem ver que quando Jesus Cristo estava prestes para partir, Jesus Cristo então chega perto dos seus discípulos e assopra sobre ele o Espírito Santo e diz para: recebeis o Espírito Santo. Naquele momento ainda eles não tinham recebido declaradamente o Espírito Santo, mas logo na frente você vai ver Jesus Cristo dizendo para eles assim: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Ali houve-se ali naquele momento uma obediência do Filho para aqueles que estavam servindo, do Filho para os discípulos. E quem ouve os discípulos segue para o mandado que Jesus Cristo mandou. Embora, meus amados, muitas pessoas não tenham seguido esse mandamento glorioso que tem tido na face da terra para a igreja, em de receber o Espírito Santo para anunciar a sua palavra. Muitos estão deixando. Hoje em dia não tem mais cultos ali de ar livre nas ruas, não tem anunciamento da palavra do Senhor. Parece que estamos conformados com os cultos que nós temos dentro da igreja. Parece que estamos conformados pelas únicas almas que estão aqui. Mas não, meu querido, nós recebemos o Espírito Santo, nós recebemos o sopro do Espírito Santo, e aonde Ele nos mandar nós temos que ir. Embora às vezes nós temos muitos trabalhos diante das nossas vidas, muitas dificuldades, mas eu creio que essa igreja foi selada pelo Espírito Santo para anunciar o Evangelho que foi anunciado primeiramente para nós. E eu quero declarar para você: não desista, porque aquilo que você semear, você voltará com as suas mãos cheias de molho e chorará na presença do Senhor alegremente, dizendo que você está feliz porque você pregou o evangelho da salvação. E quando nós vemos aqui em Lucas no capítulo 4, versículo 18, Jesus Cristo vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ou melhor, ele começa a ler o livro de Isaías ali plenamente diante da sinagoga. E quando ele começa a ler o livro de Isaías, é que o Espírito Santo está sobre mim. E ele vai continuar dizendo dessa forma: porque ele me ungiu
Ali ele está falando de alguma coisa que ungiu a ele. E quem que ungiu a ele? Jesus Cristo, a mais que ele veio como homem sobre a face da terra. Ele tinha que ser ungido, ele tinha que ser preparado para estar diante da face desta terra, porque as perseguições estariam vindo sobre ele. E nós não somos diferentes, amados. Nós somos ungidos. Nós temos perseguições nessa terra. Pessoas nos caluniando, dizendo que crentinhos são esses, que crentinhas são aquelas, que pessoas diferentes são essas que estão na terra pregando o evangelho. Mas não intimida não, porque a unção do Espírito Santo continuará sobre a sua vida. E você não vai parar por causa das caluniações, e você não vai parar por causa das perseguições, porque o Espírito Santo nos deu uma dádiva tão maravilhosa, que nós não tememos o que fala sobre nós. Nós obedecemos esse evangelho, porque ele adentrou sobre a minha vida e adentrou sobre você. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. E quando nesta noite eu estou dizendo para você, ele mesmo se entregou para esta missão. Jesus Cristo está iniciando neste momento aqui o seu ministério. A Bíblia vai nos dizer que havia 3 cadeiras dentro ali da sinagoga. E quando aquelas três cadeiras se assentavam o sacerdote e o sumo sacerdote. Ou dizer melhor, uma da direita e outra da esquerda. Agora, e a do meio? A do meio nunca tinha sentado ninguém. Porque os sacerdotes, os sumos sacerdotes e os profetas daquela época, que pregavam dentro da sinagoga, eles esperavam alguém que da linhagem de Cristo sentasse ali naquela cadeira, Renato. Então, naquele exato momento, naquele dia, Jesus Cristo acabou de ler, meu amado irmão, a mensagem de Isaías. Ele sentou na cadeira do meio. Ele senta na cadeira do meio. Você pode ler o texto. Eles olharam para Jesus. Eles não olharam para a mensagem que ele estava lendo naquele momento, mas eles olharam para Jesus e estarreceram seus olhos sobre Jesus, e pensaram naquele momento: este homem é o escolhido para sentar nesta cadeira. E logo que Jesus sentou naquela cadeira, Jesus Cristo saiu para fazer a obra missionária, o que estava incumbido para ele fazer, o que o Senhor, o seu Pai, o tinha incumbido para ele fazer. E então ele vai deixar aquele momento, aquela cadeira, e vai sair fazendo a obra do Senhor. Eu me deparo muito bem quando Jesus Cristo vai ali e fazer a obra do Senhor. Ele passa na casa da sogra de Pedro e cura a sogra de Pedro. E ali Jesus Cristo vai fazendo a obra missionária. Ele vai expulsando o demônio, ele vai abrindo os olhos dos cegos, ele vai curando as pessoas que estavam ali aleijadas, porque ele estava na incumbência de fazer a obra do Senhor. Aleluia! Eu quero dizer para você que este evangelho foi alcançando as pessoas. Aonde Jesus Cristo parava, não tinha pessoas que ficavam da mesma forma que estavam. Aleluia! Porque este evangelho, meu irmão, ele é um evangelho transformador, porque este evangelho me alcançou, e este evangelho alcançou você também. É por isso que você está aqui nesta noite, glorificando, exaltando o nome santo do Senhor, porque este evangelho te alcançou. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. Então não pare, não desista, porque a presença deste evangelho está se cumprindo na sua vida. Tem dificuldade? Tem. Tem barreiras? Tem. Mas quem disse para você que você vai navegar nesse lago sozinho? Quem disse para você que você vai deixar as coisas acontecer sozinho? Nunca vai deixar. Porque Jesus Cristo, ele preparou o melhor para você. Nós temos visto nos dias de hoje muitas pessoas deixando de servir a Cristo. Muitas pessoas deixando de servir a Jesus Cristo por qualquer decalmapaia, qualquer definição, estão deixando de servir a Jesus. Mas Jesus Cristo nunca deixou de cumprir a vontade do Pai. Em Mateus capítulo 5, versículo 17, Jesus Cristo, ele veio cumprir a lei. Ele disse assim: ele veio cumprir a lei. Não penseis que vim destruir a lei
ou os profetas, mas vim para destruí-los, mas para cumpri-los a lei. Jesus Cristo estava dizendo aqui, neste momento, que ele não veio neste momento para destruir os profetas e nem a lei. Por que que Jesus Cristo estava dizendo desta forma? Porque ele era a própria lei. E se ele era a própria lei, ele estava cumprindo o que estava outrora atrás de vocês. Então ele estava cumprindo também as profecias dos profetas, que tinham profetizado a respeito dele. Então quando eu falo para vocês que Jesus Cristo estava cumprindo a lei e os profetas, é quando Jesus Cristo vai pegar o livro de Isaías capítulo 4, versículo 18, e vai dizer: o Espírito Santo está sobre mim. Ele está aqui entrando mais num contexto da palavra do Senhor, que ele estava dizendo: o Espírito Santo está sobre mim. Ele está fazendo uma afirmativa que o Espírito Santo estava sobre ele. E quem está com o Espírito Santo, meu querido, não tem capeta, não tem demônio, não tem nada, não tem pai de santo, não tem chucaveira, não tem nada que pode parar ele, porque ele vai à frente nesta batalha. Ele vai. E é muito importante que Jesus Cristo, ele vai fazer algo tão precioso através deste evangelho. Em Mateus capítulo 10, versículo 34, a missão de Jesus foi tão proposta a mudança de vida que traz até divisão entre familiares. Sabe aonde que se encontra este contexto? É quando Jesus Cristo, ele vai entrar em uma casa, ele vai fazer ali mudança na vida de alguém. É por isso que ele está falando que o evangelho dele vai trazer contenda e espada. Qual é o significado desta palavra? Espada aqui, meus irmãos, não quer dizer que vai trazer morte, mas vai trazer uma contenda dentro do lar de alguém. Como assim, irmão Carlos? Qual a contenda é essa que vai acontecer dentro da casa de alguém? É quando alguém que está num lar que não conhece a Jesus Cristo e nunca experimentou dos favores do Espírito Santo. Aí ele então um dia vem numa casa como essa e ouve a mensagem da palavra, ouve a mensagem do evangelho e aceita Jesus Cristo como o único salvador da sua alma e volta para a sua casa. E ele começa a ficar retraído dentro da sua casa, ele começa a ficar escondido dentro da sua casa, ele começa a ler a Bíblia, ele começa a orar, e sua mãe e seu pai não sabem o significado disso dentro da sua casa, porque os ensinamentos dos pais são diferenciados do evangelho. E ele começa a ser uma pessoa mudada, transformada por causa do poder deste evangelho. E quando ele era nervoso, ele já não passa a ser mais nervoso. E quando ele já não é mais beberrão, ele não passa a ser mais beberrão. E quando ele não passa a ser mais usuário de droga, ele não usa mais droga. E os seus pais começam a analisar aquilo e começam a chegar de perto do seu filho, ou seja, filho ou filha, e começam a dizer: minha filha, ô meu filho, o que está acontecendo com você? As suas posturas têm mudado diante da sua família. Você já não vai mais nos trabalhos que nós temos costume de ir. Você é totalmente mudado. É por isso que Jesus está falando aqui que ele vai trazer guerras e contenda dentro da família, porque as pessoas entendem que o evangelho é um evangelho que não muda, que não transforma. Mas este evangelho é poderoso, é glorificador, é transformador no nosso meio. É por isso que eu estou aqui nesta noite. Eu não tinha solução para a minha vida quando eu achava que tinha, mas Jesus Cristo um dia me encontrou e me colocou na presença dele e falou assim: meu servo, eu quero mudar a sua vida com este evangelho. Eu quero dizer para você que este evangelho é poderoso. Ele é poderoso para entender o que nós passamos. Aleluia. Esse evangelho é tão favorável às nossas vidas. Não temos mais prazer por este mundo, porque ele nos transformou, ele nos trouxe uma clareza de vida eterna. Você pode sentir isso na sua vida nesta noite.
Você pode sentir isso na sua vida nesta noite. Você pode falar com o Senhor Jesus Cristo: muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, pelo Senhor ter me encontrado nesta caminhada, por ter me dado esta oportunidade em de servir ao Senhor, em estar na tua presença. Aleluia. E quando nós encontramos esse evangelho que traz contendas e espadas e guerras, nós vemos muitas famílias não acreditando na transformação de tais pessoas dentro da sua casa. Mas este evangelho não é explicado de forma clara que eu quero saber. Esse evangelho só tem que ser aceitado de uma forma poderosa, que você entende que ele entrou na sua vida para transformação. Aleluia. E quando nós vamos para a palavra do Senhor em Mateus, no capítulo 15, versículo 21, você vai encontrar uma mulher cananeia. A Bíblia não fala o nome dela, mas simplesmente fala de uma mulher cananeia. E Jesus Cristo estava ali na região desta mulher, pregando e anunciando este evangelho de salvação, e anunciando para muitos que estavam ali naquele momento. Mas esta mulher, ela não era uma judia, era uma pessoa que não tinha ali a característica de receber este evangelho. Então nada mais, nada menos, aquela mulher ficava na estreita, aonde Jesus Cristo passava, ela ficava na esquina ouvindo a mensagem de Jesus Cristo, o poder que ele estava anunciando ali nas terras da Judeia. Aí Jesus Cristo estava falando, Jesus Cristo estava anunciando para aquelas pessoas, mas aquela mulher estava ali parada, escutando o evangelho, e ouvia as palavras de Jesus. Onde Jesus ia, ela ia escondia atrás de uma marquise. E ela ia atrás de Jesus, caminhava atrás de Jesus. E certa hora Jesus vai passar perto dela. E a Bíblia nos diz que aquela mulher se rendeu aos pés do Senhor Jesus Cristo. E prostrou diante dos pés de Jesus. E vai anunciar para Jesus que dentro da sua casa estava havendo um problema. Que problema é este? A sua filha estava extremamente endemoniada. Talvez aquela mulher levou a sua filha em muitos resultados e nunca foi resolvido. Talvez aquela mulher levou ali nas orgias, nas macumbarias, nos terreiros de macumba, e nunca foi resolvido. Talvez aquela mulher levou a sua filha para benzer ali com arruda ou com água, seja lá o que for, mas ela nunca viu a sua filha ser mudada. Mas o pouco de evangelho que ela ouviu, ela entendeu que Jesus Cristo, aquele homem que estava naquele momento ali, poderia resolver a sua causa. Não tem causa, meu querido, que Jesus não possa resolver. Talvez você que nesta noite está dizendo assim: não tem jeito a minha causa, não tem jeito a minha solução. Mas deixa eu dizer para você que nesta noite, se você entender que esse evangelho um dia entrou dentro do seu coração, creia que ele vai fazer sim na sua vida, na sua família. Talvez você tenha orado para o seu filho de muito tempo e a salvação não tem chegado lá dentro da sua casa. Eu quero dizer para você: continua orando, continua obedecendo, continua clamando, continua sendo fiel, continua estando de joelho, porque a qualquer momento a vitória vai chegar e você vai começar a glorificar, como estava aquele homem ali muitos anos ali da porta de Formosa, paralítico, porque as pessoas levaram ele ali para receber esmola. Mas um dia Pedro e João estavam passando ali, e eles anunciaram a Jesus Cristo para aquele homem. E naquele que
naquele momento que entrou a palavra no coração daquele homem, ele não soltou para fora para pedir uma maior esmola, ele soltou para dentro pedindo glorificação ao nome santo do Senhor, porque ele entendeu o poder desse evangelho. Meus irmãos, quando esse poder desse evangelho entra dentro do nosso coração, não tem como ficarmos quietos, não tem como ficar paralíticos, temos que andar, temos que continuar nesta caminhada. E a Bíblia vai nos dizer que essa mulher então prostra diante do Senhor Jesus Cristo, e Jesus Cristo vai dizer para ela: eu não fui enviado tão somente para as ovelhas da casa de Israel. Você acha que eu vou pegar a comida que eu passo para o povo de Israel e dou para os cachorrinhos? Aquela mulher deu uma lição para Jesus naquele momento. Por que aquela mulher deu uma lição para Jesus naquele momento? Porque ela há muito tempo já estava ouvindo as fagulhas do evangelho chegando no seu coração. A fagulha do evangelho foi salpicando a vida daquela mulher aonde que Jesus passava. Então ela creu naquele momento. E naquele momento que Jesus Cristo falou para ela sobre os cachorrinhos, ela virou para Jesus e disse assim: até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do Senhor. É aqui que percebemos que esta mulher estava lá ouvindo de longe e pegando um pouquinho da comida que ela estava passando para as pessoas. Aí ela vai retornar para Jesus Cristo: até os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do Senhor. Tem muitas pessoas que desperdiçam essa migalha do evangelho. Muitas das vezes a gente abre as redes sociais e nós vimos aqueles homens corajosos lá na Praça 7, seja onde que seja uma praça cheia de pessoas evangelizando. E tem pessoas que passam e brigam ainda com o suposto pregador. E sai quebrando e anunciando e falando mal do pregador. Mas salpicados da palavra de Deus, eles foram salpicados. A palavra foi anunciada, foi plantada. Agora o que vai fazer crescer não somos nós. O que vai fazer crescer é o Espírito Santo de Deus, que vai fazer crescer esse evangelho no coração desta pessoa. E eu quero dizer para você que Pedro, depois da crucificação de Jesus Cristo, ele negou Jesus. Ele negou Jesus. Ele se desfez que não era crente. Mas eu quero dizer para você, não existe uma pessoa nessa terra que um dia experimentou do favor do Espírito Santo, que aonde ele passa as pessoas não reconhecem que ele é um cristão. Pedro estava fugindo, dizendo: eu não conheço este homem. Mas as pessoas conheceram. Hoje em dia tem pessoas que desviam, mas ele não perde o brilho do Espírito Santo. Aonde ele vai, as pessoas reconhecem que estão salpicados pela presença do Espírito Santo, por este evangelho poderoso. E eu quero entrar aqui nesse momento aonde a mensagem do Senhor foi lida nesta noite. Evangelho de Lucas, no capítulo 18, versículo de número... Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. No Evangelho de Lucas, no capítulo 18, nós lemos a parte que Jesus Cristo fora preso e foi levado a ser crucificado. Mas antes de ser crucificado, a palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus Cristo estava ali e ele sabia muito bem o fato que ia acontecer com ele. E quando eles chegaram ali com os soldados romanos para prender Jesus Cristo, juntamente com Judas e juntamente com toda a comitiva ali, naquele momento ali, a palavra do Senhor vai nos dizer que eles gritaram e foram ali naquele momento, e Jesus Cristo, antes de tudo, já avisaram para eles: a quem buscais? A quem buscais?
Porque naquela época já não existia luz elétrica igual nós temos. Eles foram ali com tochas e lamparinas. E Jesus Cristo vai anunciar lá no fundo do jardim do Getsemane: a quem buscais? Se fosse um criminoso, você acha que ele estava gritando desta forma? Ele já tinha dado no pé há muito tempo. Ele não daria a sua figura, ele não daria a sua pessoa sequer ali naquele momento. É por isso que eu estou pregando para você nesta noite. Ele mesmo se entregou para esta missão. E logo depois eles novamente vão chamar, e ele novamente vai anunciar: a quem buscais? E eles vão responder lá no fundo: a Jesus de Nazaré. Torna a dizer: se fosse um criminoso, tinha saído, ou tinha trocado tiro com a polícia, não tinha ficado ali. Mas Jesus Cristo, com toda a sua decisão, com todo o seu querer no seu coração, porque ele já sabia que já estava chegando a sua hora. No livro de Marcos, a Bíblia vai nos dizer que Jesus Cristo saiu para orar, e ele pede os discípulos para ficarem ali. E os discípulos estavam ali. E naquele momento crucial, entende-se que naquele momento difícil, Jesus Cristo estava ali no jardim do Getsemane, dizendo as palavras: passa-se de mim este cálice. Mas se não for a minha vontade, que seja a sua, ó Pai. E nesse momento não tinha como mudar o quadro de situação que Jesus Cristo estava passando. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus Cristo simplesmente pediram para separar aqueles que estavam com ele, porque eles eram preciosos. Porque o que ele tinha que passar não eram as pessoas que estavam, os discípulos que estavam com ele, mas o que tinha que passar era ele, por causa da minha vida e da sua vida. Então ele não hesitou de ir fazer esta missão. Embora que no tempo que ele pregou o evangelho, muitos não aceitaram a sua missão, muitos não aceitaram a pregação do seu evangelho. Então a Bíblia vai nos dizer que até Herodes perseguiu a Jesus Cristo por causa das palavras poderosas. Mas Jesus Cristo, ele gostava de sair para os desertos para pregar o evangelho, porque ele sabia que Herodes era sanguinário e não gostava de pregar nas regiões de Herodes. E ele saía para os lugares distantes para pregar o evangelho. Mas nesse dia não teve pregação de evangelho, mas teve entrega total pela minha e pela sua vida. Ele foi ao Calvário, ele entregou pela minha vida e pela sua vida. Ele não hesitou os cravos, ele não hesitou os cortes, ele não hesitou ali naquele momento o sofrimento, para entregar a minha vida e a sua vida na presença do Senhor. E se fosse você, colocava isso na sua cabeça e nunca desistiria deste evangelho, porque este evangelho te alcançou. Ele te alcançou, ele alcançou você, ele alcançou sua família, ele alcançou seus primos, ele alcançou todos da sua família, e menos você. Às vezes você pensa assim: não me alcançou. Alcançou sim, porque ele é poderoso. Ele é poderoso. Nos colocamos de pé. Não tem como nós afugentar deste evangelho, porque este evangelho nos marcou. Ele nos marcou com a sua presença maravilhosa. Não dá para negar, como fez Pedro, que negou a Jesus Cristo. Mas ainda que ele negou, aonde ele passou, a marca deste evangelho ficou na vida dele. Eu quero dizer para você: não desista, porque um dia você pode ser cobrado pelaquilo que você pelaquilo que você fez na sua vida, e às vezes você desistiu, mas você está sempre sendo cobrado. E uma das coisas especiais na nossa vida que nós somos cobrados é a nossa consciência. A nossa consciência todos os dias nos cobra pela fidelidade que nós temos que ter com o nosso Senhor.
a fidelidade que nós temos que ter com o nosso Deus. Então, segura esse compromisso na presença do Senhor. Irmãos, segura, porque o Senhor Jesus Cristo está voltando para buscar a sua igreja. E Ele quer encontrar você servindo assim. A Bíblia vai nos dizer que quando o Senhor voltar, Ele encontrará nós servindo de que maneira? Em obediência, em sinceridade. É isso que Ele quer da mocidade, é isso que Ele quer das irmãs, do tocador, Ele quer dos líderes da igreja, dos pastores. Tudo isso Ele quer de nós. Porque essa missão que Ele fez não foi fácil para me colocar eu e você nesse quadrante desta vida maravilhosa. Aleluia. Vamos orar no nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, meu Deus e meu Pai, é no nome de Jesus Cristo, meu Deus, que nós pedimos e te agradecemos, meu Deus, por esse evangelho, Senhor, que fomos alcançados, Senhor. Esse evangelho de poder, esse evangelho, Senhor, que nos transformou e nos colocou, Senhor, na tua presença, meu Pai. Meu Deus, ajuda esta igreja, Senhor, a conservar este evangelho de transformação, de libertação, meu Deus, e darmos mais sinceridade, meu Deus, a este evangelho, no nome do Senhor Jesus Cristo, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém.